Um programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Olá, bem-vindos amigos a mais um programa Caminho, Verdade e Vida, trazendo vida e vida em abundância para o nosso coração. Eu conheço muitas pessoas que prontamente se decidem em abraçar a fé, em colocar Jesus Cristo no seu coração, na sua vida e receberem a vida eterna. Mas também me deparo aqui e ali com algumas pessoas que, embora tenham um grande interesse na sua salvação, na sua vida eterna, essas pessoas também colocam argumentações, impedimentos, barreiras para tomarem esta decisão. Esta é a história desse jovem rico que nós vamos ver aqui nas Sagradas Escrituras. Ele era um homem que tinha interesse nas coisas espirituais, mas não conseguia tomar a decisão certa. Será que isso está acontecendo com você ou com alguma pessoa que você conheça? Vamos aprender nessa escritura. Marcos capítulo 10, versículo 17 até o versículo 25. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então venha e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, aqui travou-se uma história interessante. Jesus está ali, de repente se aproxima dele um jovem muito rico, muito bem vestido, e com aparência de ser alguém realmente que quer ter uma conversa espiritual com o Senhor Jesus. Ele tem um grande interesse. Ele está interessado na mensagem de Jesus, a mensagem da salvação e da vida eterna. Esta é a grande mensagem, esta é a grande obra de Jesus. Ele certamente deve ter visto o Senhor Jesus Cristo falando, pregando, ministrando a algumas pessoas, e ele entendeu perfeitamente o que Jesus tinha para oferecer a ele. A minha grande pergunta hoje é para alguns dos nossos amigos que estão acompanhando o programa: o que é que te impede de seguir Jesus, de receber a vida eterna? O que é que está impedindo você de tomar essa decisão? Para aquele moço havia algumas coisas por trás da riqueza. Primeiro era a riqueza. Para muitas pessoas também é a riqueza. Algumas pessoas que têm bens imaginam então: bem, eu não vou poder mais continuar adquirindo bens ilicitamente. Isso vai me atrapalhar. Se eu me converter, eu vou ter de parar, de dar cambalacho, de fazer negócios escusos. Bem, e aí então a pessoa se assusta porque sabe que vai ter que mudar o seu procedimento e não está disposta a abrir mão de falcatruas, de coisas erradas e de colocar a sua vida em ordem. Você está jogando fora aquilo que é mais importante, a sua própria alma. As riquezas vêm e vão embora. A sua alma é para sempre e ela terá um lugar definido e definitivo. Você vai passar a eternidade ou nos céus ou completamente longe da presença de Deus, e você sabe o que significa isto. É muito mais importante você confiar no Senhor, que Ele vai te dar meios e condições para que você possa continuar negociando, possa continuar ganhando o seu dinheiro de maneira lícita, de maneira honesta. Sim, e se você tiver que ajudar algumas pessoas, afinal de contas, o propósito do dinheiro é para quê? É para você usufruir? Sim, mas é também para ajudar a família, ajudar pessoas, é também para ajudar a obra de Deus.
Mas tem pessoas que fazem do dinheiro da sua riqueza, muitas vezes adquirida de forma tortuosa, algo inegociável, algo que não deve jamais se abrir mão. E se coloca em risco a própria salvação, o próprio destino. Algumas pessoas se apegam, fazem da sua posição o seu grande tesouro, a sua grande riqueza. Aquele moço era rico, ele tinha uma posição, talvez ele tenha pensado também na sua posição. Mas eu vou deixar tudo e vou seguir Jesus. E a minha posição de comando, de ser o dono de tudo, de ter a última voz, a última palavra, significa então que eu vou ter que passar a seguir Jesus, obedecer a Jesus, vou entrar numa posição hierarquicamente inferior à minha posição. Olha, a posição não garante nada para ninguém e é uma coisa absolutamente instável. Outros tentam se segurar dentro de uma herança religiosa. Quantas pessoas não tomam a decisão de entregar o seu coração a Jesus Cristo por causa de uma herança religiosa? É que na minha família todo mundo era católico, até hoje, desde a 20ª geração para trás. É que na minha família todo mundo era espírita. É que na minha família todo mundo... Olha, o seu compromisso não é com tradição familiar religiosa. O seu compromisso deve ser com a sua salvação pessoal. E se você conhece a verdade, tome o passo certo. Aquele jovem também podia estar pensando na sua juventude. O jovem rico, eu sou tão jovem, para eu largar tudo e seguir Jesus, na hora do vamos ver mesmo, ele recuou, pensando, eu sou tão jovem, ainda tenho tanto para viver, tanto para aproveitar da vida. Tem tantas pessoas pensando assim, sem saber, na verdade, que amanhã podem não estar vivos, sem saber, na verdade, que ainda que vivam alguns anos, passam muito rápidos, vão envelhecer, a juventude vai-se embora rapidamente. A juventude não é algo para se agarrar ao ponto de rejeitar a salvação, ao ponto de se abrir mão da vida eterna. É uma loucura fazer uma coisa como essa. Você, jovem, o que você tem de mais precioso não é a sua juventude, é a oportunidade de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Alguns ficam apegados a amizades, mas se eu me converter, o que os meus amigos vão dizer? O que os meus conhecidos vão pensar? Não importa o que eles pensam, o que importa é o que Deus pensa sobre você, pois é esse juízo que vai definir o seu destino. Importa mais Deus do que qualquer amizade. E se você tem verdadeiros amigos, eles vão ficar muito felizes que você tenha tomado uma posição para o seu bem-estar, para o seu bem espiritual. E vão ver a sua transformação e vão perceber que você tomou a melhor decisão possível para a sua vida. Mas ainda que eles o rejeitem, porque agora você é um crente. Dê glórias a Deus por ser um crente, assuma essa sua posição de crer em Jesus Cristo, de seguir as orientações de Deus e de receber a vida eterna. É maravilhoso e é mais importante que qualquer coisa. Muitos estão preocupados com seus planos para o futuro. Aquele jovem podia estar pensando como outros. Aí os meus sonhos do futuro. Meus sonhos do futuro não incluem Deus. Então, sinto muito lhe dizer, mas você está sonhando com um caminho que vai te levar à perdição e à condenação. Porque quando Deus não está incluído, pode estar certo que você dificilmente vai chegar a esses sonhos, a esses alvos. E se chegar, vai ser para a sua destruição espiritual. Vai ser uma lástima, vai ser uma maldição e não uma bênção na sua vida. Os nossos planos, feitos com sabedoria, devem sempre incluir Deus e nós devemos estar vivendo, na verdade, dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus dirige os seus filhos passo a passo. E o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós pensamos ou sonhamos, nesta vida e na eternidade. E muitos ainda estão presos, na verdade, diferentemente desse moço, sem assumir, talvez esse moço pudesse estar ali se colocando, eu sou religioso, obedeço tudo. Mas a palavra de Deus nos diz que não existe um justo sequer sobre a face da terra. Nenhum. Então, podemos ver aqui que esse moço não foi muito honesto, não, dizendo, olha, eu obedeço a Deus desde a minha mocidade. Como se estivesse dizendo, eu nunca pequei. Coitado, todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. E há muita gente pensando assim,
Na verdade, tentando dar outros nomes às suas falhas e pecados cometidos. Muitos estão presos nos seus próprios pecados. E o maior de todos os pecados é não reconhecer a sua situação espiritual de perdição, de não ter fé suficiente para crer em Cristo como Salvador e fazê-lo mestre da sua vida. Você, qual é a grande riqueza, o grande tesouro em que você se apega e impede você de tomar uma decisão? Nesse momento eu gostaria que você se desprendesse desse impedimento. Deus espera que você faça isso nesse momento e que você possa receber algo muito melhor, muito maior, com muito mais perspectivas, que é a salvação, a vida eterna, a comunhão com Deus e todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. É um momento de decisão. Seja inteligente. Tome posição nesta hora, pois o seu futuro espiritual depende dessa sua decisão. Se você quer adiar isto, é um grande risco que você vai estar correndo. Nenhum de nós, nem você, nem eu, nem ninguém, pode dizer: estarei vivo amanhã para tomar tal e tal decisão que eu adiei. Não procrastine mais isso. Tome a decisão hoje, aqui e agora. Faça essa oração comigo nesse momento. Diga assim: Senhor Deus, eu tomo decisão nesse momento de aceitar Jesus como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa também as minhas indecisões, perdoa, Senhor, aquilo que eu coloquei na Tua frente como mais precioso para mim. Eu peço que o Senhor me perdoe tudo isso e que Jesus Cristo, pelos seus méritos, me salve nesse momento. Mude a minha vida e me dê todos os tesouros espirituais dos céus, principalmente a salvação, a vida eterna. Senhor, esta é a minha vontade e a partir desse momento eu estarei seguindo o Senhor Jesus passo a passo. Amém. Se você fez esta oração, você fez uma oração sábia, prudente, muito inteligente. Isso vai garantir a tua salvação. E o Senhor mesmo vai cuidar de você e orientar tudo o que precisa receber de orientação. Seja certo disso. Que Deus o abençoe ricamente e que você prossiga nas pegadas do Mestre, seguindo os passos do Senhor Jesus. Só Ele tem vida eterna. Só Ele tem salvação para todos nós. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, Caminho, Verdade e Vida. Fique na paz de Deus. Que me conquistou o amor sublime de Jesus. Passe o tempo que passar, ninguém jamais saberá se teve amor, se não se envolver no amor verdadeiro e puro amor de Deus.